quando eu entro num debate sobre capitalismo e socialismo, o debate, eu logo mudo o debate de posição, ou seja, eu trago a mensagem que está sendo exposta, que muitas vezes as pessoas vêm com ideias de capitalismo de boca, de goela, de capitalismo de livros, e elas não trazem esse capitalismo para o meio prático, ou seja, mostrando os problemas da sociedade em relação ao capitalismo ou socialismo que está sendo imposto, né, está sendo colocado. Então, poxa, se você tem ali é de suma importância se ter os empresários e tal e tal e tal, que o empresário que move o país e tal, e você sempre vê um tentando descartar o outro, sendo que os dois precisavam caminhar de formas, como é que eu posso dizer, equilibradas, tá? Você tem, por exemplo, no Brasil, você tem pessoas que trabalham de segunda a sábado, tá? Quando que essa pessoa vai poder empreender? Que valores essa pessoa tem para empreender? Principalmente a pessoa que ela está num regime quase escravo, a pessoa mora de aluguel, tá? Aí você pode falar, isso não é problema meu, que tem muita gente que gosta de dizer isso, mas isso daí não descarta aquilo que você tem que ver do social, você tem que olhar o social para saber o que acontece na situação do país. Você tem um país que quer ser, muita gente quer ser capitalista, mas que não gera emprego. Você tem pessoas que dizem, não, essa pessoa ela tem que produzir, mas o país não gera emprego, tá? Então você tem uma arranca de coisas a ser consertadas, desde a fiscalização dos postos de trabalho, onde você tem diversos desvios de função, pessoas fazendo jornadas de trabalho, trabalhando em coisas que não é sua função, aonde deveria ter ali mais funcionários, ou seja, você tem ali uma desigualdade até no respeito à profissão das pessoas. Ou seja, se você trabalha numa área e você faz o trabalho de outra e não ganha para isso, você está sendo explorado. Simples assim. O capitalismo está te explorando. E como é que você vai cobrar da sociedade se você não gera empregos para que essas pessoas não precisam depender do socialismo, né? Como que você quer entender isso? Você tem um perfil de RH. Você chega na empresa, muitas pessoas são dispensadas, né, daquelas características que um RH tem para poder trazer alguém para uma empresa. Então, pessoas doentes, pessoas que fumam, pessoas que têm, aparentemente você vê que tem problema de saúde, não consegue ficar em outros empregos porque passa mal. Então, essas pessoas vão ser excluídas do Brasil ou o Brasil precisa ajudar essas pessoas, tá? O que acontece é que o socialismo, o social, ele tomou uma parte tão grande da sociedade, né? Ele acabou tendo que se responsabilizar por uma parte tão grande de pessoas famintas, pessoas com dificuldades, e por que isso aconteceu? Chegou um ponto que ficou exageradamente um custo muito alto para o país, tá? Mas esse custo muito alto, esse desequilíbrio, se dá exatamente pelo que eu estou mostrando aqui. As fontes de renda que existem, os trabalhos que tem, ou eles são poucos e são mal remunerados, e são muitas horas de trabalho para uma pessoa. Ou seja, o cara que trabalha de segunda a sábado, ele não tem tempo para nada. Ele só, na folga dele, vai querer dormir ou sair, né? Mas ele não tem tempo de convívio familiar, ele desestrutura toda a questão financeira dele, que ele trabalha de segunda a sábado e no final do mês ganha R$ 1.300. As despesas que ele tem no mês supera o valor do que ele ganha. Superam. É luz. Se tiver aluguel, pior ainda, você fica escravo daquele trabalho, você não tem como sair. É luz, água, contas, alimento, que o alimento está super, né? É difícil de se ter condições de comer bem, né, de comer com qualidade, né? Então aquela pessoa, a pessoa tem um trabalho que já não remunera bem, ele não dá uma condição de trabalho boa, tá? E você pensa assim, os americanos, as pessoas sempre tentam trazer questões de outro país que são de coisas totalmente diferentes, cultura, PIB, tamanho de extensão, costume, um monte de coisas muito diferentes, né? História tem lugares que tem trabalho escravo ainda, como a China e tal. Não dá para você ter essa comparação, porque eu falo para o empresário nas minhas lives, quando eu vou participar de lives, você que é empresário,
quer assinar não precisa assinar minha carteira não, me paga a hora de trabalho que um americano ganha. Se você quer usar os Estados Unidos como base, me paga a hora de trabalho de acordo com o valor em dólar lá, que converte para o real e me paga e não assina minha carteira. Porque por dia eu vou ganhar muito dinheiro, então eu vou produzir. Mas para produzir eu tenho que ter saúde, tá? Eu tenho que ter alguma coisa que vai me forçar a fazer aquilo. Ou seja, se eu tô trabalhando, se eu tô tendo desgaste físico e emocional e não tô ganhando nada, sabe o que vai acontecer? A qualidade do meu trabalho vai se perder com o tempo. A qualidade, se você trabalha num lugar que te dá umas condições boas de trabalho, você trabalha num ambiente de ar-condicionado, você trabalha num ambiente que você tem momentos de paz, você trabalha num ambiente onde as pessoas sorriem para você, onde você tem problemas minimizados, cara, você trabalha bem, mesmo ganhando pouco. Mas se você trabalha em lugares onde arranca o olho e chupa o buraco, irmão, é complicado. Ganhando um barão em 300, vai ter uma hora que você vai pensar assim, mano, não vou ficar aqui. Só que tem gente que fica. Ela deixa a vida dela ser explorada. E tem gente que não tem condição de ter outra coisa, porque não tem estudo suficiente, porque esses trabalhos, de tanto faltar trabalho no Brasil, as pessoas pensam assim, pô, eu tô trabalhando aqui, é ruim, mas é perto de casa, tá? Então tem coisas que fazem com que uma pessoa continue naquele trabalho mesmo ele não tendo uma boa qualidade. Agora, se você fizer uma fiscalização no esporte de trabalho, é um cara ali que está ocupando uma função que poderia ter 2 ou 3 funcionários, dependendo dos turnos, né? Que tem um funcionário sobrecarregado, que não é respeitado na sua profissão, ele está fazendo uma função que não é dele e não está ganhando nada a mais por isso, né? Essa é a ideia do capitalismo. Usar você da forma que bem entender, né? O importante é que o capital da empresa seja gerado. Aí você tem ali, eu sempre falo uma coisa que eu carrego comigo, gente. A questão é a seguinte: a alegria do teu funcionário tem que ser motivo de alegria do seu patrão. Você tem um restaurante magnífico, você tem tudo de qualidade, compra tudo de qualidade, você tem um cozinheiro que cozinha muito bem, o cara realmente é bom, mas se ele for mal remunerado, ele vai começar a odiar a profissão dele, tá? Por quê? Porque ele vai ver o patrão crescendo e ele não cresce junto nunca. Isso não pode acontecer. A alegria do patrão tem que ser também a alegria do funcionário. Ou seja, se eu tenho um braço direito na minha empresa, esse braço direito, os meus funcionários, eles têm que viver em paz, eles têm que ser felizes, porque o sucesso deles é o meu sucesso, é isso que eu quero dizer. O sucesso dos seus funcionários, ele é o seu sucesso, tá? Você chega na empresa e tem ali aquele cara que é cozinheiro, que ele cozinha bem, ele vai cozinhar 1000 vezes melhor, com melhor qualidade, porque ele trabalha feliz, porque ele está feliz, está grato e satisfeito por você ser o patrão dele. Eu acho que a ideia de Deus é essa, de você colocar as pessoas, você dar renda, dar condição de vida boa para uma pessoa para que ela possa abençoar outras. Senão, irmão, tudo vai ser temporário na vida dessas pessoas. Então, se tem um cara, imagina aquele funcionário que, pô, trabalhei para aquele cara é um miserável, é um mão de vaca, ele não honra as horas extras, ele paga atrasado. Cara, isso daí é a ideia de capitalismo que nós temos hoje. O cara vem, suga todo o teu sangue em benefício só deles. Ele suga todo o seu sangue, ele não está importando se o cara faltou porque o cara não quer trabalhar e tal, não quer saber da sua saúde, ele não te dá um tempo para você cuidar da sua saúde, ele só te explora. Essa é a ideia do capitalismo, é uma espécie de escravidão contemporânea, tá? Se você... e o pior de tudo, que eles acreditam, né, nessa hipótese de tirar as proteções da CLT, não, porque vai dar certo o patrão, o empresário, se entrarem em comum acordo, o funcionário vai ganhar até mais. Irmão, não vai ganhar mais. Porque quando uma pessoa quer enxugar suas dívidas, ela não corta na carne, ela corta no funcionário. Visão empresarial é diminuir o dinheiro dos funcionários. Esse cara tá ganhando muito, vou tirar esse daqui, sabe? Ele nunca pensa em ele desfazer um pouco da despesa dele, dos mimos dele, das coisas que ele pode abrir mão. Não, abrir mão das minhas coisas não. Se eu tiver que abrir mão, vou abrir das suas coisas. Essa é a ideia do capitalismo que nós temos no Brasil. É um escravagismo disfarçado.
cara que trabalha de segunda a sábado, pô, quem trabalha. Tinha que ter uma lei que o cara trabalha só de segunda a sexta. Sábado e domingo é feriado, é folga daquela pessoa. Ou trabalha na escala 12 por 36 ou trabalha de segunda a sexta. Porque, cara, olha só, gente, o cara que trabalha de segunda a sábado, ele acorda cedo todo dia, pega a condução, enfrenta muitos tormentos para chegar no trabalho. Ainda mais se ele trabalhar longe. Aí você pega o cara só no domingo, ele não vai acordar cedo, né? Ele tem um domingo por mês, por 4 domingos por mês, 4 multiplicado por 12, tirando as férias. Olha quantas vezes esse cara dorme bem. Eu acho que ele só vai recuperar o sono quando ele morrer, cara. Porque o cara já não dorme bem. Se ele não dorme bem, ele não vai trabalhar bem, ele vai ser estressado. Tem gente que está super estressado e o estresse pode causar problemas emocionais sérios, problemas na pressão arterial, problemas de saúde sério. O cara já não tem um convívio familiar direito, porque ele trabalha igual um tarado. Ele já não dorme bem, ele já não tem um convívio direito com os filhos, porque quase não vê os filhos, outras pessoas que tem que levar para a escola e tudo mais. Como que vocês querem uma sociedade saudável se o próprio sistema faz com que essa sociedade fique doente, tá? O que eu estou falando aqui é socialismo e capitalismo baseado na vida humana, não baseado nas balelas que vocês contam, não. É engraçado que o socialismo para a empresa ninguém liga. Ué, socialismo para a empresa? Existe isso? Claro que existe. Vocês reclamam muito de dar um Bolsa Família, né? Um auxílio alimentação, um auxílio gás para o pobre. Reclama, não, que o pobre tem que trabalhar. Reclamam muito. Sendo que esse dinheiro que você dá para o pobre, ele é voltado para o comércio e ele volta para o empresário, tá? E ele gera emprego. Investir na população, nas catracas, né? Você tem uma moto, né? Se você não investir nas peças, se você não lubrificar as peças, se você não cuidar delas, sabe o que vai acontecer? Tua moto vai parar por causa de poucas peças. É exatamente o que acontece. O socialismo que beneficia empresas, ninguém vê isso. Uma empresa, mega empresa, declara falência, o governo vai lá e cobra as despesas dela. Ela não paga os funcionários, ela declara falência, tudo de comum acordo para aquilo que aconteça. O político vai lá, defende aquela causa, ganha o direito de dar aquele dinheiro que é nosso para aquela empresa. Aquela empresa saiu com lucro porque ela não pagou os funcionários, declarou falência. Ela sai no lucro porque ela ganha o benefício do governo e abre uma outra empresa, ou a mesma empresa se levanta e continua sem pagar aquele funcionário, e tudo corre bem. É o socialismo pro rico. E todos nós sabemos que aquilo ali foi feito com o nosso dinheiro. Agora, quando o dinheiro vem para quem é aquela pessoa que pagou os seus impostos, ou seja, você foi no mercado, o prejuízo do empresário está naquele imposto ali, daquele valor de, não sei, acho que é 35% sobre o alimento. Aquele valor ali já é um imposto que você pagou. Botou a gasolina no carro, tem um imposto que você pagou. Esse valor, ele tem que ser convertido para você. Ele tem que voltar para a sociedade. Porque por isso que existe o imposto, para que ele volte para a sociedade. Mas não acontece isso. Quando volta para o pobre, as pessoas reclamam. As pessoas reclamam. Sendo que o pobre, meu filho, ele é o que move a sua empresa. Ah, não existe trabalho se não tiver um empreendedor. Se não tiver o funcionário lá, que sempre vai existir o funcionário que vai fazer alguma coisa. Se não existir eles, vocês não existem. E vice-versa. E vice-versa. O empresário não sobrevive sem nem o... É pior, é o funcionário e o consumidor, que também é um pobre. Tá? Porque a maioria de nós somos pobres e consumidores. Então, o empresário, ele é só empresário. E nós, que somos consumidores e trabalhadores, somos a mão de obra e somos aqueles que traz o dinheiro para a empresa deles. Tá? Porque você tem um mercado. Quem é que vai fazer compra no mercado? Os empresários somente? É a grande maioria. Abre uma grande empresa, um grande mercado. Os funcionários são os pobres e os consumidores, em maioria, também são os pobres. Então, você investir no social, você investir no pobre é bom para os negócios. É bom. E eles não conseguem entender isso. Eles não conseguem entender essa situação. Tá? O cara tem uma lancha, o cara tem um avião, um jato particular, tem um helicóptero, não quer pagar imposto. Tem que taxar, pô. Tem que taxar. O pobre paga seus impostos. O pobre com R$ 1.300 tem que pagar 400 de luz.
quase 200 de gás, entende? É complicado, cara. É um país complicado, em que algumas pessoas pensam assim, não, eu tô bem, tá uma maravilha. Eu tô bem, tá uma maravilha, tá? Ah, eu vivi muito bem naquele governo. Eu vivi, não, eu não vivo sozinho no país. E como as pessoas viveram nesse governo? Porque se eu tô aqui comendo caviar e a pessoa ali tá passando fome, como é que eu vou ter um tipo de alegria nisso? Mas o ser humano é assim. Já viu aquelas empresas em que você tem um cara, todo mundo é amigo dele, os funcionários são amigos dele, aí o cara cresce e os amigos dele, ele atrasa pagamento, ele paga a merreca, as outras empresas pagam melhor do que o amigo paga ele, mas ele acha que na amizade, na camaradagem, ele vai crescer. Que visão é essa? Que amigo é esse? Que amizade é essa? Pô, é porque eles acham que a amizade é uma via de duas mãos. Nesse sentido, não é. Se você é um empresário, o cara é teu amigo, irmão, você vai botar ele num cargo bom, você vai abençoar a vida dele, porque ele é seu amigo, você tem uma obrigação maior. E a obrigação do seu amigo é de ser um excelente funcionário na sua empresa. É de promover o melhor. E a sua função é remunerá-lo magnificamente bem. Mas não. Não, ele é meu amigo. Aí o cara entra com a força de vontade, com a amizade, e você não quer entrar com dinheiro. Isso não é amizade. E você ainda não entendeu o sentido da amizade. Você pode ser muito amigo de. Só que o amigo considera que aquela pessoa, por trás dela, tem uma família, que é mais importante do que o amigo. O seu filho, a sua mulher, é muito mais importante do que o amigo. O amigo vem depois. Ele é importante, mas ele vem depois. Ele não vem primeiro. Então, se a pessoa é meu amigo, ele vai respeitar a minha família, o bem-estar da minha família. O que ele fizer por mim, ele está fazendo pelo meu filho. Entendeu? Para um dia eu bater no peito dele e falar assim, esse aqui, ó, graças a ele aqui eu tenho tudo. E o meu filho olhar para aquele amigo e ver que aquele amigo como se fosse um pai também. Então, gente, quando vocês forem conversar sobre socialismo e capitalismo, vocês têm que observar o que é o socialismo aplicado e o capitalismo aplicado na prática. Na prática, você querer que um cara que ganha R$ 1.300 seja empreendedor, você vai ver casos raros de acontecimento. Não, mas eu consegui. Ah, mas eu consegui tudo. Ah, que não sei o que. Aí você tem que avaliar a vida de todos, de todos, de todos, de todos. Porque quando você fala socialismo e capitalismo, está englobando todos. Pessoas que não têm condição de trabalhar, pessoas que você chega no trabalho, se elas não for ajudadas, elas não têm saúde. Como é que você vai querer que uma pessoa sem saúde faça a diferença? Porque falta tanto trabalho, que os trabalhos ruins se tornam grandes, bons trabalhos. E aqueles trabalhos ruins que era aquele trabalho que uma outra pessoa poderia fazer, né? Aquela pessoa não consegue nem aquilo, porque nos trabalhos ruins tem muitas pessoas boas, essa é a verdade. Tem funcionários excelentes ganhando miséria, tá? Ocupando um emprego porque só tem aquele, porque não tem outro que seja à altura daquele cara que veste a camisa mesmo, tá? O cara, sabe aquele cara que trabalha mesmo, veste a camisa, aquele cara merece ganhar muito mais, mas ele não ganha por quê? Porque a nossa sociedade está dessa forma. Não tem fiscalização do esporte de trabalho, não tem respeito aos cargos, né? Se é vigilante, você é vigilante, mano. Vai fazer função de vigilante. Se é porteiro, vai fazer a função de porteiro. Nada de ser mensageiro, nada de fazer coisas além das atribuições de uma portaria, tá? E fora isso, um capitalismo que não pensa no ensino público de qualidade, porque eu ouço até colegas falar que antigamente burro era quem estudava em escola particular, porque a escola pública era top, tá? Eu ouço pessoas falar, eu ainda vou estudar sobre essa questão. Tinham matérias, morais cívicas, matérias melhores, né? Então eu ouço falar que era melhor, tanto que as faculdades públicas são as melhores, né? Então, eu observo assim, o capitalismo, ele não está interessado no ensino público de qualidade. Por quê? Porque ele precisa de ter um porteiro, ele precisa de ser um vigilante. Se a proposta da escola pública for te capacitar no mesmo nível de um aluno de escola particular, onde o pai é empresário, né, que o filho vai assumir a empresa, então quem que vai assumir as empresas? Quem vai assumir as grandes indústrias? Quem vai assumir os grandes cargos? Vai ser todo mundo que tiver a capacidade de estudar.
Eu acho assim, nem todo mundo vai conseguir se dar bem numa escola de ensino de qualidade. Mas eu te falo que a maior parte vai ser impulsionado, pela maioria vai ser impulsionado. Porque se eu preciso me esforçar bastante para entrar, para ser alguém na vida, só me falta a ferramenta. Então, se você dá a ferramenta, não tem mais desculpa. Tenho aqui, irmão, uma escola particular, o ensino é de qualidade, a média é de qualidade, é o top, é igual a escola particular, irmão. O que você estudar, se você se esforçar, você dá o direito àquela pessoa de ter um estudo de qualidade. Ou seja, se ela amanhã ou depois ela não conseguir, que ninguém entra na escola pública pensando assim, cara, eu vou ser um porteiro. Não que não seja uma função, né, legal. O próprio pai que é porteiro não quer que o filho seja um porteiro, ele quer que o filho vá à frente. Isso é realidade. Tá? Isso aqui não é desprezar a profissão, não. Não é desprezar a profissão. É ser real. O sonho de um estudante, poxa, eu quero ser engenheiro, eu quero ser. Sabe, ele sonha lá em cima. É como se desse um tiro pro alto e o tiro pegasse pela metade ou pelo chão, né? É a escola pública. Então, se você tem uma escola pública de qualidade, você tem a ferramenta, a capacidade. O pai vai falar assim: meu filho estuda, vai para a escola, porque eu sei que a escola vai te capacitar para uma grande coisa. Hoje em dia, mano, filho, vai para a escola você aprender a ler, a escrever, pelo menos, porque esse estudo aí não vai te levar muito, muito longe, não. Eu acho que, tipo assim, se eu quero meu filho passar na escola militar, por exemplo, eu quero que meu filho faça um preparatório militar. Com a base do ensino público, com essas bagunças, ainda mais nessa época de pandemia, você não tem nem base nem para fazer o preparatório militar. Olha que você nem está fazendo a prova, tá? O preparatório militar, qualquer preparatório, qualquer concurso vai entrar matérias de escola. Então, se você vai fazer um preparatório para qualquer área, se você não tiver base, você não nem no curso de preparatório vão te aceitar. Por quê? Porque você não sabe desenvolver uma expressão, né? Um cálculo de primeiro grau, de segundo grau, você não sabe desenvolver uma fórmula que já foi dada na escola, porque você não teve a base estudantil. Então, o conselho é pegar uma explicadora que te dê toda aquela base para depois você entrar no preparatório, para depois você no preparatório aprender a matéria toda e fazer a prova. Agora, tem gente que pega as provas antigas dos concursos, começa a estudar baseado naquilo. Também você pode fazer isso. Pega as provas antigas, leva na explicadora, que tem que ser uma explicadora boa também, né? Que lógico que ela vai querer uma remuneraçãozinha melhor do que uma explicadora qualquer, né? De quinta série, de sétima série. Tem as explicadoras especiais, um dinheirinho mais. E ela vai aplicar toda essa matéria do preparatório para você como explicadora. E vai te explicar particularmente. Mas a criança tem que querer estudar. Se não quiser, não adianta. Por isso que eu falo que o querer tinha que começar na escola pública. Porque se eu tenho que tirar 10 na prova, se eu tenho que tirar 7,5 na prova como média, eu não vou ficar perdendo tempo na internet. Eu vou ter que estudar. E se eu vou ter que estudar, eu vou ter que ter professores que tenham paciência para me ensinar. Eu vou ter que ter professores bem remunerados. Então toda a escola pública ela é um desmoronamento por isso. Eles não querem remunerar bem a profissão, então eles desmerecem aquela profissão com um ensino de péssima qualidade. Então qualquer professor bota aí, não. O professor, ele tem que ser bem remunerado para ele querer, ele tem que ter tempo para ensinar, ele tem que ter alunos que queiram aprender, porque hoje em dia você chega na escola é uma bagunça. Você não tem organização, as pessoas não querem aprender, as pessoas querem ficar com o celular, quer desafiar o professor, tá? Então tem que começar uma série o ensino ser levado mais a sério, tá? O ensino ser levado mais a sério. Você tem que ter policiamento nas escolas, você tem que ter inspetores na escola, você tem que ter pessoas que falem sério, irmão, se você não quer estudar, mete o pé, se você não quer estudar, não vai atrapalhar os outros alunos, chama o pai na escola. Aí, hoje em dia, tu chama o pai quer peitar o professor, peita o polícia. Por isso que nego fica falando assim, não, vamos botar escola militar, porque o militar botar as ideologias deles, tudo bem que vamos botar a escola militar, mas que ela seja sujeita aos tribunais civis, tá? Que não obrigue um aluno civil a prestar continência para o militar. Não. Vamos botar a escola militar. Não, nós temos professores de qualidade que não são militar. Tá?
Nós temos professores que são contra certas coisas do militarismo. O militarismo não está com essa bola toda, até porque nós temos um monte de casos de relacionamento sexual dentro dos quartéis, coisas estranhas que acontecem, dinheiro de não sei o quê, que os militares, que os grandes patenteados ganham. Então, o militar no Brasil ainda não tem ainda essa moral, tá, para se construir, para criar escola. Aí quando cria a escola, vem aquelas crianças todas orgulhosas com aquela roupa e tal. Nossa, está tendo um ensino de qualidade, é uma escola particular. Mas tem um orgulho, parece aquela pompa de que eu sou melhor do que você, porque eu estudo. Isso não pode acontecer, porque a população é igualdade. Por isso que o ensino tem que ser civil, porque há uma igualdade. Acabar com esse negócio de escola é o seguinte, irmão: mochila do Estado, caderno do Estado, você não vai comprar nada, tudo vai ser fornecido pelo Estado. A exigência aqui é camisa da escola, calça da escola, para não ter bullying, para não ter aquela parada assim do aluno ficar acanhado porque não tem roupa. Não, tudo é dado. A primeira é dada pelo Estado. A segunda, se você precisar comprar, aí você compra lá na feirinha lá aquela camisa de escola que vai servir para você ir. Mas tem que ser um uniforme padrão, mochila padrão, tudo igual. Tudo igual. Até o lápis. Tudo financiado pelo governo para dar direito a estudo, porque nós pagamos impostos para essa porcaria funcionar. Alimentação, qualidade na alimentação, respeito dentro das escolas, exigência de cantar o hino. Todo dia, irmão, chegou de manhã é o hino nacional, patriotismo sendo gerado na escola, tá? Qualidade de ensino, silêncio na hora da aula, irmão. Diretora, você levanta o traseirinho da cadeira e vai lá na sala, o que está acontecendo aqui? Aqui é o horário de estudar, não quero... Sai da sala, tá atrapalhando? Sai da sala, chama a mãe desse menino aqui. Já falei 3 vezes... Aí vem o pai peitando, tá peitando? Então o senhor pega a matrícula do seu filho e leva ele para outra escola, porque aqui ele não vai ser mais aceito, não. Aqui é nossas regras. Não vai proibir ele de estudar, não. Mas naquela escola ali, se quebrar as regras, vai ter que... Ó, você vai dar um trabalhinho pros pais, você vai conseguir. Mas não vai conseguir pertinho de casa, não. Ou você bota os seus filhos na linha, porque o problema é... Quando vem os pais do aluno, quem tem que resolver essa potroca é a diretora, não pode. Tem que ter uma comissão ali para resolver o problema. Você vai resolver o teu problema do teu filho lá na CRE. Chega lá, vamos lá. Que eu não sei o que, não sei o que lá, chama segurança. Ó, fala com a gente direito, que a gente aqui é autoridade aqui. Seu filho recebeu as informações assim, 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 assado. Tem que ter sabe, um respeito, tá? Se o pai levantar a voz, ele vai sair preso dali, tá? Agora, tem que ver também se o que aconteceu, né? Tem que ter uma pessoa, um assistente social para acompanhar os pais, para mostrar se realmente o filho, às vezes, pode estar com a razão em certas questões. Então, tem que ter um equilíbrio, sabe? Tem que ter coisas assim, uma sociedade mais, assim, exigente nessa questão de respeito nas escolas, para que... Mas como que se tem respeito se o ensino não é de qualidade? Para isso o ensino tem que ter de qualidade. O aluno tem que ter condições de sonhar. Poxa, eu vou fazer aquele concurso público e vou passar. Por quê? Porque eu tenho base escolar aqui, as coisas que eu não peguei eu vou fazer no preparatório. Mas não. O capitalismo gera pessoas para trabalhar nas empresas deles, dos filhos deles. Ele não quer gerar um ensino público de qualidade. Essa é a verdade.